temos lido e estudado os 10 mandamentos. Para alguém que está nos visitando hoje, se por acaso achar estranho, nós vamos falar hoje sobre adultério. Mas é porque chegou a hora, o versículo hoje é do adultério. Não tem nenhuma mensagem subliminar e a sequência que nós temos a seguir. Então, Êxodo no capítulo 20, nós já lemos várias vezes e é bom lembrar algo que nós temos falado. Os 10 mandamentos, ele é o primeiro momento, a primeira vez que Deus ele falou literalmente com o seu povo, com voz que o povo pudesse entender. Ele falou lá de cima do Monte Sinai e a narrativa descreve o evento como sendo algo estrondoso, algo majestoso. Então isso é importante para que todos nós nos lembremos disso. Foi a primeira vez que Deus falou com todo mundo junto. E hoje eu tenho uma outra novidade. Além de ser a primeira vez que Deus falou com todo mundo junto, adivinhe, foi também a última. Nunca mais na história de Israel Deus falou com todo o povo. Veja só o que eu estou dizendo. Ele continuou falando com várias pessoas por meio dos profetas, mas esse momento ele é especial por causa disso. Foi o momento quando Deus ele se dirigiu pessoalmente ao seu povo Israel, e a situação era para formular e selar um pacto. Então é por isso que eles precisavam ouvir aquilo. Nós já lemos várias vezes os mandamentos, e nós vamos ler aí no versículo 14, que tem a instrução que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos ler a partir do versículo 1, mas nós vamos falar só sobre o 14. Diz assim a palavra de Deus: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele inicia os mandamentos: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio de poder ler a tua palavra, e queremos que o mesmo Espírito que a inspirou possa também nos dar entendimento nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, adultério é um tema difícil de tratar no meio não cristão. 2 problemas básicos. Primeiro, na lei no Brasil, o adultério, a partir de 1995, se não estou enganado, ele deixou de ser crime. Então,
não é mais. Segundo, que geralmente quando nós falamos de adultério no meio não cristão, as pessoas estão rapidamente pensando em situações do tipo: quem são vocês para falar em adultério? Se temos lá na Bíblia um rei como Salomão que teve 1000 mulheres e Deus não falou nada. E agora você quer me julgar porque eu tive um caso fora do casamento? E esse rei que tinha 1000? Então é nesse cenário que às vezes esse tema ele é trazido. E é muito difícil, às vezes, você lidar tanto com alguém que está envolvido numa situação de adultério, ou com alguém que é parente, ou alguém que, pelo menos, ele tem alguma pessoa na família envolvida nisso, e o fato, ele realmente é difícil de ser tratado. Hoje, segundo esse texto que nós lemos, e nós vimos que a palavra de Deus, ela é simples e objetiva: não adulterarás. Não fala da pena, não cria considerações, se todavia, não tem nenhuma consideração e não fala sobre a pena nesse local. Então eu queria hoje pela noite responder 3 perguntas. Primeiro, será que o adultério é uma lei somente para os crentes? Essa é a primeira pergunta que eu vou tentar responder com os irmãos. Segunda pergunta qual é o maior bem que a lei do adultério ela tenta proteger? Toda lei, todo mandamento que nós temos, seja no Brasil ou na lei de Deus, ela sempre tenta preservar um bem maior. No caso do adultério, qual é o bem maior que a lei ela procura proteger? E em terceiro lugar, eu queria também perguntar qual é o significado teológico do adultério para nós hoje. Então vamos pegar a primeira pergunta a respeito da lei, se ela é uma lei só para crentes. Quem não crê na Bíblia é obrigado a se sujeitar àquilo que a Bíblia está dizendo? Eu já tive que tratar com pessoas assim, e a primeira coisa que ela comentou isso: reverendo, eu admiro muito a Bíblia, eu acho muito bonito, tem umas coisas muito interessantes, mas eu não creio no que está na Bíblia. Então, não faz sentido o senhor vir aqui me confrontar por causa daquilo que eu fiz. Isso é para quem crê na Bíblia. Eu não creio na Bíblia. Não tem a ver comigo isso. Então, vai cuidar dos seus crentes lá, e eles é que têm que obedecer esse livro aí, eu não. Mas veja, irmãos, no mundo do Antigo Testamento, não hoje, mas no Antigo Testamento, eu estou falando aqui por volta do ano 2000 antes de Cristo. Naquele mundo, quando viveu homens como Moisés, como Abraão, por exemplo, que é de 1870, a lei de Deus ela já era conhecida e obedecida mesmo fora de Israel. Veja, abra comigo, por favor, em Gênesis, no capítulo 26. Vamos ler uma ocasião interessante, quando nós vemos que a lei de Deus, ela não é uma novidade somente a partir de Moisés. Gênesis capítulo 26. Gênesis 26, a partir do versículo 4, nós lemos Deus ele está falando com Isaac a respeito do seu pai Abraão. E olha só o que ele diz. Veja, e como eu digo sempre, se você tiver uma caneta, prepare ela aí, que eu vou pedir para vocês sublinharem algumas coisas. Mas diz o texto, Gênesis 26, versículos 4. É uma promessa que é dada a Isaac. Diz: eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. E na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Por quê? Aí vem a razão. Primeiro, porque Abraão obedeceu, sublinha essa palavra obedeceu aí, ele obedeceu a minha palavra. Deus apareceu várias vezes para Abraão e falou várias coisas para ele. Então a palavra seria possivelmente isso, a conversa pessoal que Deus ou o anjo do Senhor teve com Abraão várias vezes. Mas aí diz ainda que Abraão ele guardou os meus mandatos,
os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, veja, Abraão não era alguém que só tinha uma intimidade com Deus e Deus havia lhe dado instruções sobre circuncisão e algumas coisas. Não, já havia leis nos dias de Abraão. E não só havia, mas Abraão havia obedecido essas leis e é por causa dessa obediência que Isaac estaria se beneficiando daquilo que lhe seria dado. Então, não é correto você dizer que essa invenção de não adulterarás é coisa de Moisés para frente. Moisés devia ter algum problema. Ele mesmo tinha problema no casamento, agora fica inventando essas coisas. Não, irmãos, não foi invenção de Moisés, não era também uma invenção somente para o povo de Deus. Há uma ocasião muito interessante, e eu queria que está perto aí de onde vocês estão, volte umas páginas em Gênesis capítulo 20. Esse é um caso curioso, é um caso interessante que ilustra o modo como outros povos também viam essa questão do adultério. Gênesis capítulo 20, nós lemos a respeito de Abraão, e é um fato conhecido de alguns. Mas eu vou ler porque eu tenho observado que às vezes eu menciono alguma coisa aqui na igreja e algumas pessoas já disseram, pastor, o senhor falou lá tão rápido e pelo jeito o povo conhece, eu nunca ouvi aquela história. Mas então vamos ler aqui, nunca é demais ler a palavra de Deus. Então, Gênesis capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: diz que partindo Abraão dali para a terra de Negueve, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. E disse Abraão a Sara, sua mulher, ela é minha irmã, assim pois Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. E Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse. Acho que é importante mencionar aqui, e já comecei num ponto onde já havia sido dito a Abraão, ele combinou com a sua mulher, que quando eles chegassem nessa terra, era para Sara dizer que ela não era esposa dele, mas era irmã dele. E que de fato era mesmo, mais ou menos irmã. E eles combinaram essa mentira, e chegando lá no local, aconteceu exatamente como Abraão havia dito. E aí, diz o texto no versículo 3, imediatamente Deus ele veio a Abimeleque no sonho de noite e lhe disse, olha, eu não sei como que Deus disse isso, mas eu vou aqui imaginar o tom que Deus falou. Abimeleque, você vai ser punido de morte. Imagina Abimeleque, não estava sabendo de nada. E diz o texto que por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque, diz o texto, não havia ainda a possuído. Por isso disse, o Senhor matarás até uma nação inocente. Ele disse ao Senhor, não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Então veja, Sara também, ela estava ali aceitando a situação. E com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso, diz Abimeleque. E respondeu Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Olha a pena sendo utilizada para quem nem era do povo de Deus. Bom, Abimeleque, eu acho que ele foi obediente mais do que muitos cristãos, né? Ele levantou no outro dia de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas e os homens ficaram atemorizados. E então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que foi isso que você fez? Em que pequei contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizestes o que não se deve fazer. E disse mais Abimeleque a Abraão, o que você estava pensando para fazeres tal coisa? E aí Abraão conta a história
Eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato também é a minha irmã, filha do meu pai e não da minha mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez andar errante na casa do meu pai, eu disse a ela, este favor me farás, em todo lugar que entrarmos dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servas e serva e os deu a Abraão e lhes restituiu a Sara, sua mulher. O fato é, irmãos, que o texto diz no versículo 15 que disse ele a Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei 1000 siclos de prata a teu irmão, né, que é o marido, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo e perante todos está justificada. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor já havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Várias coisas que a gente aprende nesse texto aqui. Primeiro que adultério, ele era assim reconhecido como um pecado grave, mesmo fora do povo de Israel. Aliás, nem havia povo de Israel ainda. Nós estamos falando de Abraão. O povo de Israel é a partir de Moisés que vai ter uma nação. Segundo, qualquer adultério, seja de um cristão ou de um não cristão, ele é um pecado contra Deus. Diz o texto que o próprio Abimeleque, ele foi advertido por Deus que Deus não deixou que nada acontecesse, para que ele não pecasse contra ele. E esse caso também contava com a aprovação de Abraão, que armou tudo isso, Sara, que concordou, e Abimeleque, que, embora ele não sabia da história, mas ele também estava ali olhando para Sara com intenções impuras. E os três, então, estavam de acordo nisso. Isso nos ensina uma lição básica, que adultério sempre acontece entre duas pessoas. Ninguém se adultera sozinho. Só é possível adulterar quando duas pessoas concordam a esse respeito. E tudo isso aconteceu antes, meus irmãos, antes de Moisés. Depois vocês podem ler lá no capítulo 26 que Isaque, filho de Abraão, ele faz a mesma coisa. Ele pede para que a sua esposa minta a respeito do mesmo motivo e ele vai agora com outro rei dos filisteus, que tem o mesmo nome, inclusive, se chama Abimeleque, e ele causa problemas semelhantes. Mas tudo isso para mostrar que o mandamento do adultério, ele não foi uma invenção de Moisés. Também não foi uma invenção a partir de Moisés, mas era algo que Deus já estipulava antes daqueles dias. Então, quando a lei de Moisés, aqui nos 10 mandamentos, vem e postula, não adulterarás, isso não é uma novidade, irmãos. Não é algo que vai valer dali para frente. Quem viveu dali para trás se adulterou, então estava no período que não valia a lei ainda. Não, isso não é verdade. O adultério, na Bíblia, na lei de Deus, ele era punido e ponto final. Uma das punições, embora muitos se lembrem do apedrejamento por causa, naquele caso lá do Novo Testamento, esse não era o único modo de punição. O adultério, ele era punido por apedrejamento, sim, Deuteronômio 22, 24 fala sobre isso, mas também o adultério em Levíticos 20, 14 é dito que o casal, tanto o homem como a mulher, eles eram queimados numa fogueira. Essa era a pena para quem cometesse adultério. E sempre no final havia aquela instrução, para que se aparte esse mal do meio do meu povo. Só para vocês terem uma ideia, o estupro, por exemplo, de uma virgem, não era punido com pena de morte, mas o adultério sim. Isso nos leva à segunda pergunta. Qual é o bem maior, então, que a lei do adultério tenta preservar? Se ela, então, não é uma lei só para os crentes,
mas é uma lei de Deus que vale para todos. Qual é o bem maior que a lei do adultério procura proteger? Como vimos nos casos mencionados, o adultério agride diretamente a Deus, irmãos, seja ele cometido por um crente ou um não crente, crê ele na Bíblia ou não. Mas o bem maior que a lei de Deus que proíbe o adultério preserva, o bem maior é o amor que sela o compromisso, a aliança com o cônjuge que ele faz desde o momento do seu casamento. O bem maior que a lei do adultério protege é o amor que sela o compromisso entre o homem e a mulher. Nenhuma outra criatura, irmãos, não sei se vocês já pensaram nisso, nenhuma outra criatura que Deus fez, ele se une ao macho e à fêmea com um vínculo de amor tão forte como o de um jovem e uma donzela quando se conhecem e se apaixonam para casa. Se formos pensar de maneira fria, é razoável que para a reprodução e a perpetuação da espécie não havia necessidade de haver o amor. Como os animais também, eles procriam e perpetuam a espécie. Mas o ser humano, ele foi criado segundo a imagem de Deus. E um dos elementos, vamos colocar assim, que faz parte do mix que compõe o ser humano é que ele é potencialmente capaz de amar. E o amor que temos pelo cônjuge é uma pequena amostra de um amor maior e infinito que nos unirá para sempre com Deus. Então, veja, a lei do adultério, protegendo esse elemento genuíno da integridade do ser humano, que é a sua capacidade de amar, não é simplesmente por causa do amor, mas é porque a capacidade que nós temos de amar, ela é o primeiro gosto que nós temos, a primeira amostra de um amor infinito e perfeito que nos unirá para sempre com o nosso Deus. E se nós não valorizamos nem o amor que é a amostra, o que pensar do amor, então, que é o amor infinito e perfeito de Deus por nós? Há uma passagem, eu acho que todos conhecem, no livro de Cantares, que diz que o amor ele jamais se acaba, não é mesmo? Quem não tem essa passagem, mas aí está, é Cantares no capítulo 8, versículos 6 e 7. Eu vou ler se alguém quiser abrir. Eu lembro de uma vez estar aconselhando um casal e uma das coisas que o casal mencionou foi isso. Olha, pastor, o amor acabou. Então, o adultério foi o próximo passo inevitável. Porque tanto eu como o meu cônjuge já estávamos gostando de outras pessoas. Então, o adultério, ele aconteceu, segundo o casal dizia, em decorrência de nós não termos mais amor um pelo outro. E aí, esse texto que eles apresentaram, eles queriam saber de mim se esse texto da Bíblia ele era verdadeiro ou não. Isso não tem como. Lógico que é, mas o que esse texto diz? Cantares no capítulo 8, versículos 6 e 7, o texto diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor e nem os rios afogar. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O nosso pecado e a vida
influenciada pelo pecado, irmão, se incumbe com o tempo, não de apagar esse amor, mas de desviar o seu foco. Todo mundo ama alguém ou, pior ainda, alguma coisa, mas nenhum ser humano deixa de amar. Porque amor é a parte constitutiva do ser humano que o difere de um animal, de um ser irracional. E engana-se os que acham que o jovem ele ama mais do que a pessoa madura. As pessoas, quanto mais envelhecem, o amor continua. Pode não continuar com a mesma pessoa. E eu me surpreendo, por exemplo, ao ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, falando de Salomão quando já era velho. Ele se apaixonou, e não foi só por uma mulher, mas por várias. Lógico, Deus condenou isso. Mas o que me chama a atenção é que ele já era velho. Então veja como a idade não apaga na vida da pessoa o amor. Mas é o pecado que acaba tirando o foco daquilo ou de quem nós deveríamos amar com a mesma intensidade. Como a palavra de Deus diz, por meio do profeta Malaquias, numa ocasião, Deus condenou a geração de Israel. E dentre as coisas que Deus disse, isso eu queria que você, por gentileza, abrisse e marcasse na sua Bíblia. Malaquias 2, versículos 13 e 14. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Um livro antes de Mateus. Malaquias 2, versículos 13 e 14. O profeta Malaquias, ele está falando de incredulidade, de apostasia, e no meio da sua fala, é lógico, o profeta ele fala aquilo que Deus lhe mandou falar, então não é a opinião de Malaquias, é a opinião de Deus. E ele menciona exatamente isso, e diz, olha, ele está falando com o povo de Israel. Ainda fazeis isto, vocês cobrem o altar do Senhor com lágrimas, vocês vêm trazer a sua oferta e vocês choram aqui diante de mim, com gemidos, diz o texto, de sorte que ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer a vossa mão. E perguntais por quê? E aí a resposta do Senhor, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a tua mulher, e a mulher da tua aliança. Isso vale para os dois casos, pode ler tanto para a mulher como para o marido. Mas o fato é que a aliança que um dia esses cônjuges fizeram é uma aliança que Deus esteve presente, é parte do plano de Deus. É por isso então que o adultério ele é condenado por Deus, é castigado com veemência, porque ele adultera um projeto de Deus que é sublime, que é a união entre duas pessoas selada e colada por meio do amor. Essa qualidade e esse elemento, ele é distintivo no ser humano. Finalmente, a terceira pergunta, qual é o significado teológico do adultério? Porque o adultério, embora ele signifique exatamente isso, um homem casado ou uma mulher casada se envolver com uma outra pessoa casada, né, e terem relação sexual ou ter envolvimento amoroso, é esse o que define o adultério. Mas a Bíblia, durante todas as palavras dos profetas, acabaram usando essa imagem de adultério para ilustrar a apostasia de Israel. Alguns textos, inclusive, são muito fortes para ser lidos na presença de crianças e pessoas que não são casadas. Eu não vou fazer isso agora. Mas, especialmente o profeta Jeremias, tem palavras duras sobre isso, muito duras. E uma delas, que é menos
duras em Jeremias capítulo 5, veja como o profeta, mais uma vez, sendo enviado por Deus, ele mostra que o adultério, na verdade, ele tem um valor teológico, ele tem um significado que vai além de apenas aquilo que nós vemos. E o Senhor compara várias vezes o ato de adultério com o ato de apostasia. Jeremias, no capítulo 5, a partir do versículo 7, é uma amostra de como Deus ele compara então a atitude de adultério com a atitude do próprio povo dele se esquecer dele. Então diz assim a palavra de Deus, Jeremias 5, versículos 7 a 9. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixaram, está falando do povo de Israel. Teus filhos me deixaram a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram. E em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos, como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Então veja, o que Deus está falando não é do adultério literal, mas é do abandono das coisas e do amor e da devoção e do compromisso com Deus. Mas ele é usado como ilustração para o adultério. E finalmente, talvez uma das cenas mais conhecidas da Bíblia nesse assunto é o adultério de Davi com Batseba. Os irmãos já conhecem a história. Davi estava um dia, diz o texto, segundo o livro de Samuel, no capítulo 10, depois vocês podem ler lá, mas diz o texto, começa assim, numa época do ano em que todos os reis deveriam estar na guerra lutando, Davi estava em casa. E já começou errado. E ele estava em casa, diz o texto, que ele estava passeando na sacada da casa, ele viu uma mulher que estava tomando banho. Várias coisas erradas, irmãos. Por que uma mulher estaria tomando banho onde ela poderia ser vista da sacada por alguém? Mas enfim, ele viu essa mulher, ele mandou buscá-la, a mesma coisa que Abimeleque fez com a mulher de Abraão, mandou buscá-la. E o texto diz que ela veio, eles se deitaram, ele engravidou-a já naquele primeiro caso que teve com ela. Sabendo que ela estava grávida, ele ficou preocupado, mandou matar o marido, fazendo uma história longa, curta. E depois que mandou matar o marido, ela estava viúva, ele casou com ela, para estar resolvido. E ele já tinha outras 4 esposas. Quando ele achou que tudo estava resolvido, bate na porta dele o profeta Natan. Natan chega, conta aquela história famosa. Olha, tinha um homem que tinha uma única ovelha. Era tão de casa que ele dormia na cama com ela, os meninos davam uma madeira e essas coisas. E tinha um outro que tinha um rebanho enorme, milhares. E chegou uma visita na casa desse que tem um rebanho enorme, e ele foi lá e roubou aquela única ovelha, daquele que tinha uma única, para assar e fazer um banquete. Davi ficou irado, olha, quem fez isso tem que morrer. E Natan, ele disse, olha, tu és o homem. E a resposta disso, irmãos, eu queria agora que os irmãos abrissem no versículo, segundo livro de Samuel, no capítulo 12, há uma coisa importante que precisa ser lembrada nesse sentido, que é o final da palavra que Natan ele traz a Davi. Segundo livro de Samuel, no capítulo 12, nos versículos 12 a 15, olha só como é que termina essa fala. É isso que eu acho importante nós nos lembrarmos. Segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículos 12 a 15. Se você estiver sentado perto de um visitante, ele estiver desesperado para achar, você que é crente, ajude o irmão a encontrar o texto da Bíblia.
Mas diz assim, isso é Natã falando, porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante todo o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou e o teu pecado não morrerás. Sabendo que a punição pelo adultério era a morte. Ele já tinha acumulado 2. Ele tinha adulterado e tinha matado o marido da mulher. Versículo 14, mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz, e a criança adoeceu gravemente. E depois ela veio a morrer. Qual é o significado disso, irmãos? Por que Davi, primeiro, por que Davi não morreu por causa desse adultério? Era a pena. O fato da criança, do filho dele, ter morrido, é o maior lembrete que nós temos daquilo que Cristo faria por nós. Os irmãos que conhecem a história de Davi, vocês sabem que Davi, quando ele entendeu que o filho dele morreria, e não é só por causa da doença, porque o profeta disse que morreria. Ele chorou profundamente enquanto o menino estava doente, antes de morrer. Até o último momento ele chorou e pediu a Deus, mas não resolveu. O menino, de fato, morreu. E depois que ele morreu, ele levantou e, como se nada tivesse acontecido, e a resposta dele é que enquanto tinha alguma possibilidade, ele oraria. Mas a lição disso, então, irmãos, é que a morte do filho, substituindo a morte daquele que pecou, é um grande exemplo que a Escritura nos dá a respeito do valor teológico que o adultério tem a sua pena. É por isso que hoje aqui, no nosso meio, se alguém adultera, nós não vamos levá-lo ali atrás da igreja, chamar algumas pessoas, cada um com a pedra ou com a gasolina e colocar fogo no irmão. Não é isso mais. Porque Cristo, ele recebeu em si mesmo todas as maldições e as penas da lei. Qual é a conclusão disso tudo? Queria resumir em 3 afirmações bastante claras. Primeiro, o mandamento condenando o adultério, ele preserva o amor que une o casal. Esse é o primeiro ponto. Guarde isso. Quando nós ouvimos não adulterarás, o foco maior é isso, preservar o amor que une o casal. Em segundo lugar, o mandamento condenando o adultério nos ajuda a lembrar da nossa relação com Deus. O amor que nos une com o nosso cônjuge, ele é uma amostra de algo sublime, infinito, que nós experimentaremos para sempre com Deus. E em terceiro lugar, esse mandamento condenando e proibindo o adultério, ele nos desafia a manter e investir num relacionamento de fidelidade. Quem não valoriza a fidelidade não vai valorizar a intimidade com Deus para sempre. Porque Deus não gosta de concorrentes. A fidelidade é algo tão sublime que a salvação ela é aplicada individualmente. Deus não salva de batelada, mas Ele se manifesta e se comunica individualmente com cada um de nós. Abaixa a sua cabeça, vamos orar, pedindo que Deus nos ajude a entender essas coisas. Essa mensagem não é só para quem está adulterando ou já adulterou, não.
é uma mensagem que nos desafia a pensar no compromisso que nós temos com o nosso cônjuge, sendo isso um exemplo daquilo que nós viveremos com Deus. Há um Salmo 37, ele diz nas suas palavras: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós vamos cantar esse cântico agora e eu queria que você fizesse disso a sua oração diante de Deus em relação àquilo que nós acabamos de ouvir. Senhor, pedimos que teu Espírito aplique esta palavra em nossos corações. O Senhor Deus conhece e sabe